Muito bem, vamos ao texto bíblico, está no Evangelho de Lucas, nosso texto base, Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 9, Lucas capítulo 9, a partir do verso 57. Se eu fosse colocar um título para essa mensagem, talvez seria uma palavra só, a palavra procrastinação. A palavra até meio ruim de pronunciar, né? Dá um trava-língua, procrastinação. Parece até palavrão, não é? Mas claro que não é, até porque se fosse eu não diria. Procrastinação, não tem nada a ver com prótese e nem com próstata, não é? De acordo com o dicionário, procrastinação é o ato de procrastinar, postergar, adiar, deixar para depois. Você sabe bem o que é isso, não é? Quantas vezes nós procrastinamos algumas coisas que nós precisamos fazer? E dizem que brasileiro, então, é esperto nisso. Um exemplo, entrega de declaração do imposto de renda. Muitos só deixam para entregar no último dia. Ainda mais quando você tem imposto a pagar. Se for a restituir, entrega rápido para receber rápido. Mas muitas vezes a gente deixa a declaração do imposto de renda para ser feita no último dia e alguns na última hora, no último minuto. Estudantes precisam entregar o TCC, trabalho de conclusão de curso, e muitas vezes também entregam no último dia, ou estudar para uma prova. Quantas vezes eu já precisei passar a noite acordado estudando para uma prova no dia seguinte? Podia ter estudado com antecedência, né? Muitas coisas a gente vai procrastinando, vai postergando, deixando para depois. Às vezes não é nem uma atitude assim consciente, premeditada, acaba sendo um impulso e isso vai acontecendo. Quantos deixam para depois algumas atividades importantes também, como começar uma atividade física, ou quem sabe uma dieta, um cuidado maior com a saúde, com a alimentação. Enfim, a gente vai muitas vezes deixando para depois atividades que são importantes e, via de regra, quem vive assim postergando, acaba tendo uma situação de muito estresse por conta das atividades que vão se acumulando. Você me dirá assim, pastor, mas é sempre ruim postergar? Não, depende do que você estiver postergando, procrastinando. Exemplo, se você resolver procrastinar uma briga, uma ofensa, alguma coisa desse tipo assim, uma agressão, tá bom, vai procrastinando isso, para não fazer nunca mais, né? Para nunca fazer. Mas existem muitas coisas boas e importantes que a gente deixa para depois, e os irmãos querem ver, talvez, aquilo que o ser humano mais tende a procrastinar, é exatamente a sua caminhada com Deus, a sua entrega a Deus. E esse aqui é o tema, não é, desse texto de Lucas capítulo 9, a partir do verso 57. 3 diferentes homens estão diante de Cristo e recebem de Cristo algumas palavras que a princípio nos parecem estranhas. Vamos aqui primeiro no Lucas 9, versos 57 e 58, está escrito assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Alguém se aproxima de Cristo e se oferece, se coloca voluntariamente para segui-lo e diz assim: Senhor, eu vou lhe seguir, por onde quer que o Senhor for. Olha que bonito isso. O indivíduo está motivado, empolgado.
A gente pode dividir o ministério de Jesus, os seus aproximadamente 3 anos e meio de ministério pastoral, em 3 fases. A fase do anonimato, da popularidade e da oposição. Anonimato, popularidade e oposição. Nessa época aqui, Jesus ainda estava vivendo a segunda fase da popularidade. Talvez esse moço, vendo os muitos milagres feitos por Jesus, vendo as multidões encantadas e empolgadas com Cristo, ele também se empolgou. E ele pensou, deve ser muito bom seguir esse mestre. Senhor, eu vou lhe seguir. Por onde quer que o Senhor for, eu vou contigo. Estou contigo e não abro. E aí Jesus deu essa resposta para ele: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Parece que Jesus está desmotivando o moço. Não. Jesus só está querendo colocá-lo ciente da realidade. Cristo nunca iludiu os seus seguidores, irmãos. Nós é que muitas vezes, em nome de Cristo, iludimos as pessoas. Para atraí-las, muitas vezes, nós distorcemos o Evangelho, apresentando o discipulado como se fosse uma tarefa fácil. E a gente apresenta um Evangelho muito açucarado, porém irreal. Jesus diz: moço, as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Como que dizendo assim: se você quer vir, venha, você é bem-vindo, mas não venha com a motivação errada. Não venha iludido, não venha pensando que ser meu discípulo é tarefa fácil. João 16, verso 33, esse vocês conhecem, nós conhecemos de cor. Jesus disse assim: estas coisas eu lhes tenho dito, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz: olha, essas coisas eu lhes tenho dito, ensinado, pregado, para que em mim vocês tenham paz. Isso é real. Mas não se enganem, no mundo vocês terão aflições. Mesmo vocês que têm paz em mim, estão sujeitos às aflições do mundo. Mesmo vocês que são meus seguidores, estão sujeitos às tristezas, aos sofrimentos, às durezas, aos reveses da vida. Não se enganem. Em mim paz, no mundo aflições. Não se enganem com esse mundo. Não fique você pensando que a vida vira um mar de rosas porque você decidiu me seguir. Mas aí Jesus diz: tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Como que dizendo assim: as aflições são certas, porém a minha paz também é real. E a boa notícia: a minha paz é maior do que as aflições do mundo. Por isso vocês não se iludam, mas também não se desanimem. Há vitória para você que decide me seguir, mas deve fazê-lo de forma consciente, sem ilusão, sabendo das durezas que serão encontradas pela caminhada. Tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Do jeito que eu venci, você vai vencer, se a minha paz estiver no seu coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Há vitória para você, para mim, para todo seguidor de Cristo. Mas lembre-se, vitória com lutas. Há uma coroa reservada para os salvos, mas todos os que chegarem ao céu e receberão a coroa, terão levado sobre as costas uma cruz. E essa cruz tem a ver, sobretudo, com nossa luta diária, para desistirmos da nossa vontade e fazermos a vontade do nosso Mestre. Porque ser discípulo de Cristo é viver segundo a vontade de Cristo, e não a nossa, e muito menos a vontade do mundo. Próximo.
Lucas capítulo 9, agora versos 59 e 60. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Veja que o primeiro homem se ofereceu para seguir Jesus. Já esse segundo Jesus chamou. E o mestre disse: siga-me. E ele diz: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. E a resposta de Jesus, hein? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Vem, moço, me seguir. Ele disse: Senhor, tá bom, eu vou. Eu só preciso primeiro sepultar meu pai. Veja, certamente o pai desse moço não estava morto. Até porque se estivesse, ele estaria no velório, não estaria ali. Quando ele diz assim: deixe-me primeiro sepultar meu pai, a ideia é assim: eu tenho um pai idoso, e eu cuido dele, e pretendo cuidar dele até a morte. Então, eu vou acompanhar o meu pai, quando ele morrer e eu sepultá-lo, receber naturalmente a minha herança, então eu venho lhe seguir. Há algum problema em acompanhar o pai idoso até a morte, sepultá-lo e receber a herança que você tem por direito? Ora, não há nenhum problema nisso. Por que Jesus deu essa resposta para ele? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vem e siga-me. E siga-me. A questão é, aquele moço estava colocando uma atividade legítima na frente daquilo que deve ser prioritário. Quantas vezes, irmãos, nós nos perdemos em meio a tantas necessidades e atividades que são legítimas. Porém, nós as colocamos em primeiro lugar em nossa vida. Você compreende? Nada de errado em acompanhar o pai, sepultar o pai, receber a herança e vir seguir Jesus. Mas o que Cristo está dizendo aqui é que, a despeito de termos muitas atividades, muitas tarefas, muitas responsabilidades que são legítimas, nós precisamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Aquilo que é celestial deve estar na frente do que é terreno. Aquilo que é eterno deve ter prioridade diante daquilo que é temporal, efêmero, passageiro. Quantas pessoas procrastinam sua entrega a Jesus porque estão envolvidas em tantas atividades legítimas que envolvem família, que envolvem trabalho, atividades que envolvem estudos, e eles ficam deixando para depois a decisão de seguir Cristo para valer. Eles estão envolvidos em atividades legítimas, mas estão equivocados porque estão colocando em primeiro lugar aquilo que devia ser secundário diante da importância do reino de Deus. Lembra que Jesus disse que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É como se Cristo estivesse dizendo para aquele moço: ok, moço, eu compreendo você, mas você está equivocado. Porque antes do seu pai, ou de quem quer que seja, eu devo ser o primeiro, prioridade na sua vida. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida. E aí Jesus deu essa resposta que a princípio parece estranha: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos, e você vem me seguir e vai anunciar o reino de Deus. Veja, mortos aqui no sentido espiritual. Deixe que os mortos espirituais sepultem seus mortos físicos. E você que supostamente está vivo espiritualmente, vá anunciar o reino de Deus. Anuncie o evangelho.
Até porque os mortos espirituais, eles não podem anunciar o evangelho. Deixe que os mortos espirituais sepultem seus mortos físicos. E você que está sendo chamado, aceite seu chamado, priorize o seu chamado, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Lembra do Sermão do Monte? Jesus diz: busquem, pois, o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, é Deus que nos dá discernimento e sabedoria para resolvermos todas as nossas outras responsabilidades e atividades legítimas. É Deus que dá a nós sabedoria para resolvermos nossa vida, dando atenção a tudo que precisa atenção, colocando em ordem todas as coisas que precisam ser organizadas. Primeiro Deus, e Jesus diz: e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É Deus quem dá a sabedoria para viver. Quando a gente tem a sabedoria de priorizar o que é essencial, de colocar em primeiro lugar o seu reino. Agora, versos 61 e 62, está escrito assim: outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse moço também se oferece: Senhor, eu quero segui-lo, eu só antes preciso me despedir dos da minha casa. Parece que ele está dizendo que só vai dar um tchau para o pessoal e voltar para seguir Jesus, mas em realidade não é essa a ideia. De acordo com o costume oriental, essa coisa de se despedir dos de sua casa poderia demorar meses e até anos para colocar todas as coisas em ordem na sua casa e depois vir seguir Jesus. Além do mais, os parentes dele poderiam dissuadi-lo a desistir de seguir Cristo. Poderiam convencê-lo a não seguir Cristo. E Jesus também, a partir desse momento aqui, ele só tinha cerca de 6 meses de ministério pastoral, porque a cruz já se aproximava. Então Jesus diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Havia um antigo provérbio no Oriente que dizia assim: aquele que desejará sulcos retos não deve olhar ao redor. Aquele que desejará sulcos retos não deve olhar ao redor. Parece que Jesus fez uma adaptação desse antigo provérbio quando disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Com isso, Cristo estava dizendo: você não pode seguir adiante com os olhos voltados para trás. Não é possível seguir com os olhos numa direção e o coração noutra. Cristo estava dizendo para aquele moço: dos meus seguidores espera-se devoção total, absoluta, irrestrita. Quando o moço diz: Senhor, deixa eu primeiro me despedir dos da minha casa, ele está revelando hesitação, falta de segurança, de firmeza de decisão. E o Senhor Jesus, como já disse, espera dos seus seguidores uma decisão firme, completa e absoluta. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Coração dividido é coração de ninguém. Jesus quer entrega completa e absoluta. Bom, o que fazer quando você chega à conclusão que de fato você tem postergado muito essa sua decisão de seguir a Cristo? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é admitir, é reconhecer e confessar diante de Deus nossa luta e nossa fraqueza. É dizer para Deus: Senhor, eu tenho vontade de segui-lo, mas Senhor, eu tenho medo das dificuldades da caminhada.
Irmãos, quantas pessoas pelo Brasil e pelo mundo já sentiram o toque de Deus, o chamado de Deus, e estão convencidas de que o caminho do Senhor é o caminho da vida e da salvação, mas elas ficam deixando para depois essa decisão, porque elas têm medo das dificuldades que surgirão no caminho, e de fato dificuldades surgem. Então diga para Deus: Senhor, eu tenho vontade, mas eu tenho medo de não dar conta, porque eu sei, Senhor, que dificuldades acontecem. Ou então você diga assim: Senhor, eu tenho realmente vontade de segui-lo, porém eu vivo perdido no meio de tantas opções legítimas, de tantas responsabilidades, com minha família, com meus estudos, meu trabalho, e eu sinto, Senhor, que eu tenho procrastinado, postergado. Por conta disso, eu vivo perdido em meio a tantas responsabilidades. Ou então você diz assim: Senhor, Tu sabes que eu quero, mas eu não quero tanto quanto eu deveria querer. O meu coração fica dividido entre lhe seguir e não seguir, entre ser e não ser. Confessa, clame a Deus por ajuda, e o Senhor está disposto a ajudar você e socorrer você. Mas, irmãos, a gente não pode brincar com esse assunto que é extremamente sério, porque essa é uma questão de vida eterna ou morte eterna. Por isso que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 1 e 2, ele diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. E eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Irmãos, diz Paulo, como cooperador de Deus, eu quero exortar, advertir vocês: não recebam em vão a graça de Deus. A graça de Deus é recebida em vão quando nós a rejeitamos, ou quando nós adiamos, procrastinamos nossa decisão de seguir ao Senhor. Na verdade, quem está adiando, ainda que sutilmente, está rejeitando. Paulo diz: não recebam em vão a graça de Deus. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Graça rejeitada é graça perdida. Salvação rejeitada é salvação perdida e condenação certa. Essa semana eu tive a oportunidade, juntamente com o quarteto, nós gravamos 15 programas para a TV. Foi uma semana intensa, uma semana de bastante trabalho. E a última mensagem que eu gravei ontem de manhã, eu coloquei o título assim: sua reação determina seu destino. Sua reação determina seu destino. E depois da mensagem, conversando com alguns amigos ali que estavam dentro do estúdio, os rapazes que operam lá as câmeras, nós estávamos pensando juntos, até porque durante o sermão também eu comentei isso. Nós estávamos pensando junto no fato de que nós que trabalhamos ali na Novo Tempo, e no caso especificamente deles, que ficam ali filmando programas o tempo todo, inclusive os programas evangelísticos, eles ouvem sermão o tempo todo. Esses meus amigos só essa semana ouviram 15 sermões que eu fiz. E nós estávamos conversando a respeito disso e falando a respeito do perigo que nós corremos. Como assim, pastor? Não é um privilégio pregar e não é um privilégio ouvir 15 sermões numa só semana? Sim, claro, não deixa de ser. Mas ao mesmo tempo é um perigo. E sabe qual é o perigo? É o perigo das coisas espirituais, que são tão sublimes, se tornarem comuns e até desinteressantes. Irmãos, por incrível que pareça,
Mas normalmente, os que têm mais conhecimento e que estão mais próximos do altar, quase sempre, são os que estão com o coração mais endurecido e fechado para Deus, são os que estão mais longe de Deus. Você ouve Jesus falar isso com esses homens e pensa assim, não, aí não é o meu caso. O pastor está falando para não adventistas, para não cristãos, porque no meu caso, eu já decidi seguir Jesus, já sou batizado, eu sou discípulo dele. Ei, você é mesmo? Você é para valer? Essas verdades bíblicas que você tanto conhece, das quais tanto ouve, e talvez até prega, elas estão verdadeiramente produzindo em você salvação ou condenação? Elas estão lhe santificando ou estão endurecendo o seu coração? Elas estão produzindo em você quebrantamento, arrependimento, lhe aproximando de Deus ou lhe afastando do Senhor? Tudo depende, irmãos, de nossa reação diante das verdades que nós conhecemos, aprendemos e que até pregamos. Quantos filhos de Deus da atualidade estão dentro da igreja, mas com o coração longe do Senhor? A gente não pode brincar com o que é sério e eterno, porque essa é uma questão de vida eterna ou de morte eterna. As coisas inclusive mudam de uma hora para outra, não é? Quantas pessoas ficaram adiando, procrastinando sua entrega a Cristo? Gente de fora e gente de dentro. E acabaram morrendo, e morrendo sem esperança e sem salvação. Eu estava no dia 30 de setembro, marquei essa data do ano passado com o quarteto lá numa igreja em Planaltina, Distrito Federal, pertinho de Brasília, só a 40 quilômetros de Brasília. Na igreja central, uma igreja grande, bonita, estávamos fazendo um culto, se eu não me engano era uma sexta-feira à noite. E aí, um pouco antes de eu entrar para pregar, o quarteto ainda estava cantando, o irmão me chamou e disse assim, pastor, quando o senhor entrar, faça uma oração por uma senhora visitante que veio aqui à igreja hoje. Ela estava ali, ouvindo as músicas do quarteto, passou mal, a gente levou ela lá para baixo, para uma sala da igreja. E aí os irmãos começaram a atendê-la e nós vimos que a situação era mais grave, chamamos o SAMU e o SAMU está lá embaixo atendendo a mulher. O senhor pode orar por ela? Eu falei, sim. Aí eu entrei, rapidamente mencionei o que havia acontecido, fiz uma pequena oração, colocando aquela senhora nas mãos de Deus e preguei. Aí quando o quarteto entrou para cantar a última música, o irmão veio a mim de novo e disse, pastor, a mulher morreu. Eu disse, mas como assim? Não, morreu. Está morta lá embaixo. O senhor pode avisar? Eu falei, puxa, que situação, né? Bom, mas eu entrei e avisei para a igreja que a senhora havia falecido. É claro que eu procurei me confortar e confortar a igreja dizendo, irmãos, ela descansou na presença do Senhor, buscando a Deus, louvando a Deus. Isso é fato. Mas aquela mulher entrou na igreja aquela noite, sem jamais imaginar que aquela seria sua última hora de vida. Irmãos, a gente não pode ficar procrastinando nossa decisão de seguir a Cristo e segui-lo para valer. E eu estou falando aqui não só para você que está me ouvindo e que está aqui, que ainda não é batizado ou que talvez já foi, saiu da igreja e sabe que precisa voltar e voltar logo. Eu estou falando aqui também para os crentes, assim como eu, e alguns aqui que já são batizados há décadas, mas talvez estejamos vivendo, irmãos, um cristianismo inoperante, infrutífero, tímido e condescendente com o mundo, com o pecado e com o diabo. Irmãos, que coisa mais triste ver hoje. Quantos que poderiam estar brilhando para Deus, vivendo para a glória de Deus, são crentes anêmicos, crentes fracos, crentes tímidos, sem experiência com Deus,
sem poder, sem vida, sem vibração, porque a cabeça está cheia de tantas outras coisas, menos do Evangelho. Outro dia, sábado passado, nós estávamos numa caravana Novo Tempo, lá no interior da Bahia. E aí, na caravana Novo Tempo, tem um quadro agora que eu acho bem legal, que o André Leite e o pastor Felipe Amorim, André Leite do programa Bom de Bíblia e o pastor Felipe do programa Bíblia Fácil. Eles dois fazem lá tipo um concurso bíblico. Então vem uma pessoa do auditório voluntária para representar o Bom de Bíblia, outro para representar o Bíblia Fácil. E aí eles fazem perguntas da Bíblia. Perguntas tão simples e fáceis. Só falta perguntar assim, quem foi que fez a Arca de Noé? É coisa assim, irmãos. Aí vieram dois. É o Bom de Bíblia, o outro é Bíblia Fácil. Então vamos lá. E as perguntas, que vergonha. O povo não sabia praticamente nada. Eles perguntaram assim, quantos homens ajudaram o paralítico a descer lá do teto da casa, lembra? Para Jesus curar. Aí deu a opção, 4, 12, 20, 28. O cara falou 28. Oh, misericórdia. Irmãos, vamos ser sinceros, a gente não conhece mais a Bíblia. E não conhece porque não quer, porque não estuda. Mas pergunta para muitos desses jovens aí, não só de jovens, para adultos também. Pergunta para eles o nome de atores de Hollywood. Pergunta para eles o nome da série A, B, C. Passa a noite, a madrugada assistindo essas séries idiotas, imbecis, cheias de espiritismo, cheias de imortalidade da alma, cheia de depravação sexual, cheia de materialismo, cheia de vaidade, de tolices, de ficção, de idiotices, e a cabeça fica cheia disso tudo, porém vazia de Deus. E aí fica esse crente anêmico, morto, devagar, quase parando. O diabo não precisa nem tentar você, ele só olha para você, você já cai aos pés dele. Oh, que triste isso. E aí, como a gente vai continuar vivendo, irmãos? E o pior, como a gente vai morrer? Nessa condição, perdidos, dentro da igreja? Não pode ser assim. Cuidado. Só há salvação enquanto a salvação é recebida durante a vida. E a vida pode parar a qualquer momento. Eu não estou aqui para lhe assustar, mas isso é verdade. Outra história aqui rapidinho. Isso acho que foi mês passado. Eu fui com o quarteto a Chapecó, lá no oeste de Santa Catarina. Foi um dia bem difícil. Nós estávamos em Joinville, saímos 3 da manhã do hotel, para pegar um avião cedinho para Campinas, para de Campinas ir para Chapecó. Deu tudo certo. Até que estávamos sobre a cidade de Chapecó, umas 9, 9h30 da manhã, e o piloto disse assim, olha, devido ao mau tempo, nós não temos condição de descer agora. Então nós vamos sobrevoar um pouco aqui para ver se o tempo melhora. E aí, ele deu algumas voltas, umas 6, 8 voltas sobre a cidade. Tentou descer umas 3 vezes, mas subiu de novo. O tempo estava muito fechado. E ele disse assim, olha, não dá, a gente está seguindo para Florianópolis. De um extremo do estado para o outro. Nós chegamos, eram umas 11 horas da manhã no aeroporto. E aí, por volta de 12h15, já embarcamos numa van para Chapecó. Nossa viagem durou 9h30, debaixo de chuva. Nós paramos uma vez para fazer xixi. Não podia parar mais que isso e também não podia beber água. Porque se bebesse tinha que parar mais. Ainda bem que não tinha nenhuma mulher com a gente. Porque geralmente as mulheres gostam de parar mais, né? Nós viajamos 9h30 com uma paradinha de no máximo 10 minutos. O GPS a princípio dizia que nós íamos chegar às 8 horas da noite. O programa estava marcado para 7h30. Mas depois o GPS disse que era 8h30.
Depois disse que era 9, depois 9h30. E o pessoal dizendo para a gente, olha, o povo está aqui, está esperando. Chegamos 15 para as 10 da noite. E aí nós decidimos assim, que não ia dar tempo de tomar banho. E trocar de roupa sem tomar banho, abrir mala, tirar terno, então nós vamos do jeito que estamos. Em resumo, o quarteto cantou e eu preguei com a roupa que nós estávamos. Essa minha turma aí é pau para toda obra, é madeira para toda construção. Com a gente não tem tempo ruim não. Nós fizemos o programa ali de 15 para 10 até as 11 da noite, e os irmãos lá vibrando, entusiasmados. Teve música, teve sermão, teve apelo, teve batismo, teve tudo, graças a Deus. Mas olha, quando nós estávamos voltando, já mais de meia-noite, do local do evento para o hotel, o pastor que estava nos conduzindo, ele passou em frente da Arena Condá, que é o campo lá da Chapecoense, né? Do time de futebol da cidade. E aí vocês se lembram daquele acidente ocorrido lá na Colômbia, né, com a delegação da Chapecoense. Quando nós passamos em frente do estádio, eles pintaram assim quadros bonitos e grandes dos jogadores, todos que morreram naquele acidente. E nós ficamos olhando ali aqueles jovens. E um dos meninos do quarteto disse assim, está vendo fulano, aquele ali e tal? Sim, ele era meu amigo. Falei com ele cerca de 30 dias antes dele morrer. E aí nós voltamos para o hotel e eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa triste. Quase todos que morreram naquele acidente eram jovens, na flor da idade, vibrando, entusiasmados. Eles estavam indo para a Colômbia para disputar uma partida final, né, de uma competição internacional. Eles estavam tendo sucesso no trabalho, na atividade deles. Certamente muitos com esposa nova, filhinhos pequenos. Aqueles moços jamais imaginaram que eles nem sequer chegariam à cidade, que eles morreriam antes. E por um motivo tão fútil, tão absurdo, né? Falta de combustível no avião. Não fique procrastinando sua entrega ao Senhor. Eu não estou aqui ameaçando você e dizendo que você vai morrer hoje ou amanhã. Tomara que não, tomara que você tenha uma vida longa, tanto quanto a minha. Mas não nos iludamos. Para morrer basta estar vivo. Outra coisa. Se o Espírito Santo está lhe chamando, não fique adiando. Porque se hoje você ouve, é possível que amanhã você não ouça mais. Não que ele vai parar de lhe chamar, mas é que a sua mente vai ficando cauterizada, endurecida, resistente. Cada vez que você ouve, Deus lhe chama e você recusa, para mais longe você vai ficando. Menos sensível você vai ficando à voz dele. E eu ainda posso acrescentar um terceiro item. A porta está aberta para a salvação de todos quantos queiram. Mas essa mesma porta que hoje está aberta, em algum momento vai se fechar. Irmãos, não creiam nessa pregação antibíblica, falaciosa, de que a graça de Deus estará estendida para sempre sobre todos. Não creiam nisso. Assim como a graça de Deus abre a porta por um tempo, esse Deus que é um Deus de graça e de amor, lembre-se, Ele também é um Deus de justiça e santidade. A graça de Deus abre a porta por um tempo. A santidade, a justiça de Deus vai fechar a porta no tempo certo. Apocalipse capítulo 3, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Mas quando Deus fecha, ninguém abre. Quando Jesus no santuário celestial disser está feito, e ninguém sabe quando ele dirá isso, poderá ser um tempo muito mais próximo do que a gente imagina, especialmente aqueles que estão acomodados nesse mundo perdido. Quando Jesus no santuário celestial disser está feito, significa a porta está fechada.
Quem está dentro está eternamente salvo. Quem ficou de fora, porque escolheu, está irremediavelmente perdido. Não deixe para depois a sua entrega a Cristo. E eu falo para você que ainda não é membro batizado da igreja, mas sabe que está sendo chamado, e talvez já há muito tempo. Não deixe para depois a sua entrega a Cristo. E eu falo agora para você, que assim como eu já é membro batizado da igreja, e talvez já esteja há anos nesse caminho, porém tem vivido um cristianismo fraco, inoperante, condescendente com o mundo e com o pecado. Venha logo, entregue-se logo, porque você achou que há de melhor na vida. Não despreze aquilo que Deus lhe ofereceu. Nós vamos agora cantar um hino, e a equipe de louvor já vem para nos conduzir nesse propósito, e depois nós vamos orar juntos. Nosso Salvador Jesus Cristo está nos chamando. Qual será a resposta que nós vamos dar a Ele? De forma mansa, de forma suave, Ele está nos chamando. Vamos aceitar o convite? Coloque-se em pé e vamos cantar o hino 131, manso e suave. E vamos entregar a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta está esperando, espera por ti e por mim. Suave, Jesus.
Cada dia que passa eu me convenço mais que a maior vitória do inimigo de Deus não é quando ele faz a gente pecar. Não é quando ele nos derruba. A maior vitória do diabo é quando ele consegue convencer o pecador caído de que ele já não tem mais condição de se levantar, de se erguer. Mas em nome de Jesus eu lhe digo, não há caso perdido para Deus. Não há quem esteja caído que não possa ser erguido pelo Senhor. Louvado seja o Senhor. É por isso que Ele chama. Ele chama você porque Ele lhe ama. E Ele quer salvar você. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar. Mas eu queria dar a oportunidade, antes de orar, a você que está aqui na igreja agora e que talvez esteja pensando assim, eu preciso e eu quero me entregar ao Senhor hoje. Eu sei que dificuldades virão e muitas vezes, talvez por essas dificuldades eu tenho procrastinado, adiado minha entrega, mas eu quero me entregar confiando que Deus vai me ajudar a vencer as lutas que virão pela frente. Eu quero me entregar, Senhor, porque o Senhor sabe que muitas vezes em meio a outras opções legítimas eu tenho deixado isso para depois, mas eu estou consciente que deve ser já. Eu quero me entregar, Senhor, porque apesar de ter um coração muitas vezes dividido, eu sei de que lado é que eu devo estar e por isso eu me inclino para o Senhor. Alguém aqui que gostaria de fazer essa entrega ao Senhor agora? Se você tem esse desejo no seu coração, eu lhe peço, venha aqui mais perto e me permita ter a oportunidade de orar por você. Eu quero pedir a Deus para ajudar você nessa sua caminhada, que Ele tenha misericórdia de você como tem tido de mim, para que juntos nós consigamos andar pelos caminhos do Senhor, apesar das dificuldades. Esse convite é para você que não é membro batizado da igreja, ou talvez já foi, mas é também para todos que desejarem. Independentemente de você ser um membro batizado da igreja ou não, você gostaria nessa hora de dizer, Senhor, estou aqui, me ajude. Tu sabes o que eu tenho deixado para depois e que eu não posso adiar mais. Por isso eu quero vir, Senhor, e quero me colocar na Tua presença. Quero renovar minha entrega, minha aliança, minha busca do Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. E você que está em casa assistindo, você também quer se entregar a Jesus agora, diga, Senhor, eu estou aqui. Não importa o fato de eu e a igreja, a gente não vê você. O que importa é que o Senhor está com você e Ele lhe vê. E Ele atende agora o seu clamor, Ele recebe a sua entrega. Deus os abençoe. Quem ficou parado, quem não piscou nem os olhos, não significa que está rejeitando a graça, não é? Não, claro que não. A bênção para todos, que na sua mente e no seu coração se entregam ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, Tu sondas os corações e sabes todas as coisas, Senhor. Nesta hora sublime, na Tua presença, nós Te glorificamos pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é clara, que é direta, inconfundível. Senhor, como é bom saber que o Evangelho é assim. O Senhor não ilude os seus seguidores. Há dificuldades na caminhada, mas como é bom saber que a Tua presença é real conosco e que no Senhor nós temos vitória completa. Pai, eu Te peço por toda essa congregação, Senhor, por todos aqueles que também estão participando dessa prece através da internet, e de forma especial, Senhor, por esses queridos que chegaram a ter a iniciativa de se colocarem aqui à frente, dizendo, preciso, Senhor, quero, eu me entrego e eu peço a Tua ajuda. Toma esses Teus filhinhos e filhinhas nas Tuas mãos, Senhor. Renova-lhes a fé. Renova-lhes a certeza, Senhor, de que eles são amados, são perdoados e capacitados pelo Espírito Santo para uma vida cristã de vitória. Pai, nós nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Perdoa-nos
pelas nossas fraquezas, pela nossa negligência, pela nossa irresponsabilidade, Senhor, quando muitas vezes deixamos a Tua palavra e enchemos nossa mente, nosso coração com tantas coisas fúteis, inúteis e banais que existem nesse mundo. Misericórdia do Teu povo, Senhor. Santifica-nos na verdade. Salva-nos, Senhor, para o Teu reino. Que naquele dia glorioso, quando Cristo se manifestar, que nós estejamos todos entre os salvos. Seja entre os justos que serão transformados, vivos, ou entre aqueles que passaram pela morte, porém ressuscitaram de forma gloriosa. Que todos nós estejamos naquele dia bendito entre os salvos. É a nossa prece com gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém.